Brameiro é quem acredita na vitória até os 45 do segundo tempo. Vem aí o Guerreiro da Semana. Esta semana, não só um guerreiro, mas um time completo. Quarta-feira, a equipe do Fluminense conquistou uma vitória histórica contra o Argentino Júnior. Júlio César, Fred, Rafael Moura e Fred novamente fizeram os 4 gols do triunfo tricolor. Final, Fluminense 4, Argentino Júnior 2. O Fluminense contrariou a matemática mais uma vez e se classificou para a segunda fase da Libertadores. Time de guerreiros. Muito bem, voltamos ao Encontro de Craques aqui no Band Esportes. Em nome de Volkswagen, Brahma, Mafre, Casa Flora, Absolute Chivas e Unimed Paulistana. Mais de 1.700.000 associados da nossa Unimed Paulistana. E, evidentemente, que a gente viu o Guerreiro da Semana e o Fluminense. Olha, que jogo, que jogo. Um jogo que nós pudemos, no mesmo dia, ver a vitória do Santos. E uma classificação importante contra o Deportivo Táchira. O Band Esportes transmitiu, isso foi maravilhoso. O Fluminense ganhando de maneira heróica do Argentino Júnior. E o São Paulo, no mesmo dia, batendo o Goiás pela Copa do Brasil. Prazer em tê-lo aqui, Sérgio Patrick. Dá gosto ver um time brasileiro. A gente com a Bia Figueiredo vendo, ela via essas imagens do Fluminense e ela estava aqui apertando esse bracinho que ainda não está 100% recuperado, falando, acho que eu vou ser o Fred na corrida. Ela nas fisioterapia, fisioterapia. Então, dá gosto, você que está ao lado do grande craque como Vampeta, ver uma exibição magistral, maiúscula, maravilhosa com o Fluminense, que infelizmente não passou do Flamengo no estadual, mas encheu os olhos do mundo todo. Pois é, né? Boa noite, Beto. Um prazer estar aqui, reencontrar tanta gente, estar de novo no Encontro. Numa semana tão especial, né? Começa a reta final da Libertadores, a gente tem a Índia em São Paulo. É muito trabalho, né, pra gente que lida com isso, mas é o maior prazer. Eu estava aqui conversando com o Vampeta já sobre todo esse momento de reta final nos estaduais, especialmente no Paulistão, Liga dos Campeões da Europa e imaginando o que pode acontecer na Libertadores, né, nessa sequência da participação brasileira. Realmente o Fluminense conseguiu uma classificação fantástica. Agora, vai pegar uma pedreira nas oitavas. Talvez tenha sido o adversário mais duro dos brasileiros, que é esse Libertad do Paraguai. O time joga 1, 2, 3, 5, 6 Libertadores seguidas. Não tem jeito. E tem investimento, né? Tem um trabalho bem feito. Começa a se acostumar com a competição, começa a quebrar o gelo. Não é o Cerro e o Olímpia em termos de tradição, mas já é um time paraguaio para chegar longe mais uma vez, né? Então o Flu foi muito bem na reta final da primeira fase. Eu acho que a encrenca que ele pegou nas oitavas é muito complicado. Mas eu acho que está valendo, porque o espírito do time do Fluminense é um espírito diferenciado hoje, é um espírito diferente. Eu acho que essa vitória acaba dando uma identidade. E aí o Vampeta pode até dizer melhor do que eu, entre a competição, o time e a própria torcida. A gente fala mais, né? Tava praticamente fora, os dois, Santos e Fluminense, na lógica. Só que eu acredito que o Fluminense ainda vai muito mais longe do que Cruzeiro, do que Santos, do que Grêmio e do que Internacional, porque a próxima fase, se o Grêmio passar, não sei quanto o Grêmio está jogando agora, se o Grêmio passa e o Inter passa, é Grenal. Se o Santos passa e o Cruzeiro passa, se enfrenta os dois. E o Fluminense não tem esse problema em pegar clube brasileiro. É um alívio, mesmo que seja o Libertad, mas é do Paraguai, né? Então, contra time brasileiro, eu acho que é mais complicado. Eu acho que vai se libertar totalmente o Fluminense. O Vampeta tá certo, viu, Patrick? Agora, precisa ter mais gente em condições. A gente viu, quando o Deco jogou, o Fluminense ganhou do América. Aí agora, o Deco já se machucou, foi desfalque contra o Argentino Júnior, teve o problema do Emerson.
Isso atrapalhou muito o Fluminense, né? O Muricy e depois o Anderson Moreira não terem à disposição aquele elenco forte que foi campeão brasileiro. No próprio Brasileirão isso aconteceu, mas o Flu conseguiu chegar. Então essa é uma condição muito importante para o Flu poder avançar. E o Santos, a gente observa que está, principalmente seu miolo de zaga, o sistema defensivo do Santos tem a mão do Muricy já. Quer dizer, a gente sentiu nas partidas, foram 4 partidas que o Muricy está sob, 5 partidas que o Muricy 2 na Libertadores, 3 no Paulista. Eu acho que o jogo contra a Ponte Preta foi o pior jogo, na minha opinião, onde o Santos acabou sofrendo e quase que a Ponte complica efetivamente para o time do Santos, mas na Libertadores o Santos jogou com muita alegria e o Vampeta disse bem, os dois estavam praticamente eliminados e aí ressurgiram e acabaram se classificando. Fênix, né? Ressurgiu das cinzas. Fênix, tá certo. Tem uma coisa, o Vampeta conhece muito bem, até porque fazia a função de uma forma parecida com o Arouca. Jogador que essa estabilidade defensiva tem a ver com o Muricy, mas tem muito a ver com a volta do Arouca. É um cara que é rápido, aguenta correr o jogo inteiro, marca e ataca com qualidade. Então esse faz diferença, né, Vampeta? O Arouca já fazia isso no Fluminense muito bem. Eu acho que foi a maior bobagem que o São Paulo fez por não ter um pouco de paciência aqui no Brasil. Maior bobagem. O Arouca não é só uma promessa, já é uma realidade. É que o Muricy não conseguiu acertar a posição do Arouca naquele time que teve... Não é o primeiro volante, é o segundo homem. É um segundo, é um meia como segundo homem. Chega fácil, não erra passe, marca bem. E tem toda a saúde para fazer esse balanço. E o Dorival Júnior acabou acertando a posição dele dentro do time do Santos, tanto assim que no último jogo contra o Deportivo Táchira, a torcida gritou o nome do Arouca várias vezes durante o jogo. Então o Arouca realmente vem se destacando. A gente já teve um resultado encerrado. O Grêmio perdeu por 2-1 em casa para o Católica. E o Borges foi expulso, quer dizer, vai ser uma pedreira para o Grêmio tentar passar a próxima fase. Quer dizer, você já desenhava aí um Grenal e com essa derrota do Grêmio, então a coisa acaba se complicando. Eu não sei, Patrick, como é a fórmula, os 2 gols valem, como Copa do Brasil? Valem sim. Libertadores, porque chega um momento da Libertadores que não... Na final não vale mais. Só a final que não. Então ele tem que ganhar de 2-0 no Chile. Ele não pode tomar... Tá facinho, né? O Grêmio se enroscou porque ele não conseguiu repor os jogadores que perdeu. Ele não conseguiu ser o mesmo time do segundo semestre do ano passado. A gente até falava isso hoje no Magazine. O Grêmio deu muito certo no Brasileirão. Foi uma arrancada daquelas que você vê poucas vezes, né? O time saiu lá de baixo para ser o 4º colocado, se não me engano, e chegar à Libertadores. Isso é muito difícil. E repetir esse desempenho na sequência, numa temporada seguinte, é mais complicado ainda. Então, o Grêmio demorou para se achar e acho que é um resultado muito complicado mesmo. Eu não vejo muita possibilidade. O Grêmio ficou muito preso também no começo da temporada à contratação do Ronaldinho, lembra? E acabou... A expectativa toda. Não focando em outros jogadores, em outras posições. E foi digamos assim, uma trombada de caminhão essa derrota do Grêmio. E por falar em trombada de caminhão, eu tenho o prazer, ele que estava lá no Autorama, o Giafone. Nós temos aqui um Fórmula e um caminhão, e um truck. Quer dizer, Giafone, essa movimentação do futebol que envolve todo brasileiro, mas também essa semana o Brasil e o mundo vão estar absolutamente envolvidos com velocidade, com a corrida, com a adrenalina, e a gente vai efetivamente poder viver, vocês que são pilotos e vivem disso, como diz o meu amigo Celso Miranda, o Edu Homem de Melo, vocês tomam combustível durante todo o ano. Sem dúvida, eu acho que vai ser uma prova espetacular, assim como foi o ano passado. Eu acho que a Fórmula Indy no Brasil teve aí a sorte ou a competência de ter uma pista como essa. É uma pista que tem 1,5 km de reta, e para os pilotos eu acho que é bacana pela velocidade, para ser uma pista mais fácil, eu acho, de ultrapassar de rua que existe.
E para o público nem se fale, porque você vê os carros passando ali pertinho a 300 km por hora e lado a lado, literalmente, porque é uma pista que o ano passado tiveram quantas ultrapassagens? Acho que 95, 98 ultrapassagens. Então, para o público não tem acho que uma pista, um espetáculo mais bonito do que esse.